enorme estar com vocês de novo e com todos os colegas da Vireme, e agora também com o Dr. Jaider Uchoa, que é nosso convidado do dia. Nós vamos iniciar o nosso 6º webinário de uma série de 6 webinários, essa série é organizada pela Organização Pan-Americana da Saúde, por meio da OPAS Brasil e também da Vireme, em coordenação com a Coordenação Geral de Documentação e Informação da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde do Brasil. Essa série de webinários ela tem o objetivo de fortalecer as redes de informação em saúde, articular e promover a cooperação e participação das redes de Biblioteca Virtual em Saúde, a nossa BVS, e da rede de bibliotecas do Sistema Único de Saúde, ou seja, a Bibliosus. Esse nosso 6º webinário tem o tema Avaliação da Ciência, Índices de Impacto. Então, vale fazer um resuminho para vocês do que significa e qual é o contexto desse tipo. Os resultados de pesquisa são comunicados à comunidade científica e à sociedade em periódicos científicos, livros, anais de congressos, manuais técnicos e outras formas. A sua avaliação é necessária como indicador de qualidade da pesquisa e se traduz em concessão de recursos para pesquisa, avaliação de programas de pós-graduação, progressão na carreira e outros indicadores. Existem disponíveis inúmeros índices de impacto científico, a maioria deles baseados em citações, como os bem conhecidos fatores de impacto, SJR, Sitecore, Índice H, entre outros. Mais recentemente, a presença das publicações em mídias sociais passou a ser utilizada como um recurso adicional para medir impacto científico. Esse webinário, particularmente, apresenta e avalia os usos e limitações dos principais índices de impacto. E aqui, sobre esse resumo, sobre esse preâmbulo, eu queria agradecer à doutora Lilian Caló, que esse preâmbulo foi preparado também por ela. Nesse momento, eu gostaria, então, de chamar o Dr. Diego Gonzalez, que é o diretor da Vireme, para fazer as boas-vindas. Obrigada, Dr. Diego. Muito obrigado, Silvia. Bem-vinda de novo a nossa série de webinar. Tivemos muita saudade de você no último que hicimos anteriormente e que você estava de férias. Agora vem sonriente y para dar la introducción y moderación de este último webinar de esta serie. No es el último webinar de Vireme, sino el último de esta serie de fortalecimiento de la red de Bibliosus de Brasil. Es una serie de webinars que, como você mencionó muy bien, la Organización Panamericana da Saúde en Brasil, a través de Vireme, está realizando junto con el área de gestión de información y conocimiento del Ministerio de Salud, que depende de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Salud. Sean todos vocês muito bem-vindos. Lilian, que bom que você está de novo aqui apresentando mais um tema de comunicação científica que você sempre desenvolve muito bem, que está presente de alguna manera en el curso de autoaprendizaje, de introducción a la comunicación científica que você coordinó y que vamos a presentar próximamente en portugués. Vamos a hacer un lanzamiento de ese curso en portugués y hay varias cosas dentro del curso que hablan sobre el tema de impacto. Y qué bon que nos está acompañando aquí también Jaider Ochoa de Colombia. Jaider, bienvenido. Y Jaider, tengo que mencionar y que es un lujo tener a você aquí conosco, porque você es ex del Comité Científico de Vireme, pero sigue en el corazón de Vireme y estará con nosotros eternamente. O sea, el hecho de haber terminado su función dentro del Comité Científico no lo exonera para nada de Vireme. Você agora sigue siendo un embajador nosso y es parte también de nuestro equipo. Así que bienvenido y bienvenido a todos los que están participando y que se van a ir sumando
en el transcurso del webinar. Sean todos bem-vindos e vamos adelante, Silvia. Muito obrigada, Dr. Diego. Então, gente, eu tenho um resumo do currículo dessas duas pessoas, desses dois profissionais pesquisadores também. É uma pena que eu não vou ler em detalhe os currículos e tenho o prazer agora de chamar a doutora Lilian Caló, que tem formação em Química e é doutora em Bioquímica. E é também a nossa coordenadora de Comunicação Científica e Saúde e Comunicação Institucional na BIREME. A gente promete que os currículos estarão disponíveis na notícia que a gente vai preparar sobre esse webinário, tá bom? Lilian, êxitos para você como sempre. Obrigada. Muito obrigada, Silvia. Então, agora vamos passar à apresentação. Ok, vamos voltar aqui, tudo certo? Minha tela, ok? Está no lugar, Marco? Perfeito, Lídia, pode seguir. Ok, então vamos colocar isso aqui. Bom, então, como a Silvia apresentou, a gente vai discutir hoje a avaliação da ciência através das métricas de impacto. Bom, espera aí, isso, ok. Essa imagem apareceu num artigo da Nature em 2017 e queria ilustrar, o artigo chamava-se a cegueira dos indicadores de impacto. Então, os pesquisadores estão tão fixados no impacto do trabalho que realizam, que muitas vezes isso passa a ser mais importante do que o próprio trabalho em si. No Brasil, nós somos até privilegiados, nós, os pesquisadores, são até privilegiados, porque, uma vez contratados pelas universidades, eles não dependem. Se um pesquisador tiver qualquer problema no transcurso do seu trabalho de pesquisa e não conseguir publicar por 1 ano, por 2 anos, não é que ele perderá um emprego. Ele pode não subir na carreira, ele pode não ser bem visto pelos colegas, ele pode, enfim, pode acontecer uma série de coisas, mas ele não é que ele perde a posição dele, ele não será demitido da universidade, da instituição de pesquisa. Em outros países mais competitivos, nos Estados Unidos, ele definitivamente, se ele não atingir o tenure, que é a posição de estabilidade que ele vai atingir, digamos, numa posição bastante tardia na carreira, se ele não atingir o tenureship, ele perde o emprego, ele perde espaço no laboratório. Então, se ele tinha um determinado espaço onde ele tinha estudantes, colaboradores, ele literalmente perde espaço de bancada. Ele não consegue grant, ele não consegue financiamento à pesquisa. Então, realmente, eles têm que publicar de uma forma... a pressão por publicar é realmente muito grande. Então, nesse caso, a pressão por publicar e a pressão por publicar em periódicos de impacto é enorme. Então, vamos analisar estes índices de impacto e por que isso é tão importante. Muito bem. A avaliação da produção científica é importante? Sim. Por quê? Porque a gente precisa traduzir os resultados da pesquisa em políticas públicas, em programas de pós-graduação e em saber o que é relevante e o que não é relevante. Tá? A gente sabe que a pesquisa vai orientar a formulação de políticas públicas, então a gente precisa medir, precisa saber o que é relevante e o que não é relevante. Então, a gente tem indicadores de impacto científico, eu vou contar para vocês um pouquinho apenas da história de como isso surgiu, e a gente conhece os indicadores de impacto científico. O que vem à mente é o fator de impacto, o primeiro deles. Tá? A gente depois conhece que surgiu o Simago Journal Rank e os outros índices, digamos, da mesma família do Simago Journal Rank, ligados à base de dados que está por detrás,
do Simago Journal Ranks, que é o Source Normalized Impact per Paper, o SNP. Depois surgiu o Eigenfactor e o Article Influence, o índice H, tem também as medidas de uso e download e as altimetrias, os altmetrics, que são as medidas de impacto baseadas em compartilhamento dos artigos em redes sociais. Também nós temos a indexação em bases de dados regionais e internacionais. Então, a Lilacs, a Scopus, o Cielo, o Medline, a Web of Science e a sua base JCR, que é o Journal Citation Report, que publica o fator de impacto. A indexação em bases de dados é reconhecida como um fator de excelência, como um índice de qualidade dos periódicos. E também, por último, a gente tem, então, as redes sociais na avaliação do impacto da ciência. A quem interessa medir impacto imediato? Deixa eu fazer um parênteses. Vocês se lembram, no webinar passado, que eu estava falando de ética da ciência, o que a ciência diz, o que eu posso fazer, e a ética diz, devo fazer, que eu citei o exemplo da técnica CRISPR-Cas9 e do médico chinês que, na realidade, desenvolveu e fez nascer duas crianças gêmeas que são resistentes ao vírus HIV e ele foi extremamente criticado por isso e ele usou essa técnica CRISPR-Cas9. Pois bem, as duas cientistas que desenvolveram esta técnica, que é a Emmanuelle Charpentier e a sua colega Jennifer Doudna, na semana passada saiu que elas foram agraciadas com o Nobel de Química. Vocês devem ter visto isso nos jornais. Então, era uma técnica, a população, enfim, de bioquímica, de biologia, biociências, medicina, estava esperando que essa descoberta levasse a um Nobel. E esse ano elas ganharam o prêmio Nobel. E interessante foi que eu li um número enorme de notícias que saiu na mídia impressa, online, nas redes sociais, que uma delas, acho que foi a Emmanuelle Charpentier, quando ela descobriu essa técnica, ela dizia, eu não dormia à noite pensando lógico, no bom uso que a técnica dela permitia, mas também no mau uso que as pessoas poderiam fazer, que essa técnica é extremamente simples, extremamente cheia de recursos que poderia levar à eugenia, que poderia levar à seleção de crianças com essas. Lógico, livres de doença é uma coisa, mas, eu quero que meu filho seja forte, eu quero que meu filho tenha olhos azuis ou qualquer coisa assim. Então, esse é só um parênteses para dizer que o prêmio Nobel leva tempo. No caso da Emmanuelle Charpentier e da Jennifer Doudna, ele levou 8 anos para premiar. Foi em 2012 que o paper dela saiu na Science, contando, descrevendo a técnica. No caso da descoberta do vírus da hepatite C, que foi o Prêmio Nobel de Medicina deste ano, as descobertas começaram 35 anos atrás. Então, o que eu queria dizer com tudo isso é que ciência leva tempo para que o impacto seja avaliado. Nobel leva tempo para premiar. No caso de genética, as coisas andam muito mais rápido. Entre a descoberta da dupla hélice do DNA e a premiação Nobel levou 9 anos. No caso da CRISPR-Cas9, levou 8. Mas, normalmente, a ciência leva tempo para que o impacto seja avaliado. Então, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos falando sobre índices de impacto. Se eu estou dizendo que o prêmio Nobel leva tempo, no mínimo 8, 10 anos, para premiar, é que a ciência merece, ela quer tempo para amadurecer. A quem interessa medir impacto imediato? A gente vai ver agora que o fator de impacto leva pelo menos 2 anos, de 2 a 5 anos para medir impacto baseado em citação. Por que 2 anos? Porque convencionaram que para medir o fator de impacto baseado em citação, você acumula a citação durante 2 anos. 2 anos é um tempo muito pequeno para avaliar se aquela descoberta é realmente verdadeira, se ela não é espúria, não vai ser contradita dali a 2 anos. Mas por que a gente quer medir impacto imediato? A quem interessa isso?
Interessa às agências de fomento, porque se eu estou financiando ciência, eu quero que isso me dê retorno. Aos governos, mesma coisa. No nosso país, na nossa região, 99% das pesquisas têm financiamento público. Então, interessa aos governos ter um retorno de dizer, eu financiei a pesquisa, aqui estão os resultados. As instituições de pesquisa que mais ou menos dependem dos rankings universitários. Todo mundo já ouviu falar dos rankings universitários. O mais famoso deles é o ranking, o Times Higher Education, tá? Que ranqueia as universidades. Aqui no Brasil nós temos o RUF, que é o ranking universitário da Folha, tem o índice de Xangai, tem uma dezena de índices universitários que todo ano publica e diz, de acordo com o ranking universitário, essas universidades são as top. Aos pesquisadores interessa medir impacto imediato, porque eles vão participar de processos seletivos e eles querem dizer, eu publiquei numa revista, minha produção científica tem impacto. Aos periódicos, mesma coisa. E as bases de dados e aos publishers que vendem essa imagem de eu publico ciência de alto impacto. O que é ciência de alto impacto? Vamos ver um pouco. Impacto é a capacidade que uma descoberta ou um conjunto de descobertas tem de mudar a estrutura das redes de interação entre as formas de pensamento de seres humanos, sociedades locais ou globais, gerando deformações, mudanças no mundo físico. Uma nova ideia interfere na maneira como o nosso cérebro entende e interpreta os fenômenos. Então, o impacto no campo intelectual causa esse distúrbio no cérebro de uma ou mais pessoas. Então, quando a gente ouve falar de uma descoberta, a internet, uma nova tecnologia genética, uma nova tecnologia digital, uma nova técnica de curar doenças, um novo medicamento, tudo isso gera um distúrbio e uma nova forma que a gente tem de interpretar essa disruptura. Este diagrama, que eu achei genial, ele foi apresentado numa conferência chamada Segunda Escola de Pesquisadores do Campus São Carlos, da USP, que foi realizada em 2018 pelo professor Marcos Bucherich. Ele trabalha no Instituto de Biociências da USP. E ele apresentou uma forma de medir o impacto social e o impacto científico e social. Então, uma descoberta pode simplesmente aumentar a autoestima do pesquisador que a descobriu, passando por afetar a atuação de uma área específica, passando por afetar um grupo social, até afetar sociedades inteiras, planetárias, por muitos anos, e aí que ela tem potencial para gerar um prêmio Nobel. Eu achei esse diagrama tão sensacional que eu tomei a liberdade de copiar, citando a fonte aqui do professor Bucherich, mas entendam que as descobertas, elas impactam a ciência e o objetivo que um cientista tem na hora que ele faz uma descoberta no seu laboratório é que isso, de fato, tenha um alcance tão grande que possa mudar a vida das pessoas. Tanto a nível local, por exemplo, uma descoberta que vai ajudar uma comunidade local a obter água limpa num processo barato, químico, até afetar a sociedade planetária, como a descoberta das duas cientistas lá que descobriram a técnica do CRISPR-Cas9, que pode curar doenças, produzir plantas resistentes a pragas X. Mas tudo começa com uma descoberta pequena e tem o potencial de afetar a humanidade. Muito bem, vamos voltar para o nosso mundo aqui, índice de impacto. O fator de impacto, ele foi criado em 1955 por um cidadão chamado Eugene Garfield. E ele foi o que, digamos, deu origem ao Web of Science. O Eugene Garfield, ele criou um índice que não tinha nenhuma intenção de avaliar impacto. Ele queria ajudar bibliotecários a escolher periódicos para fazer assinatura para
bibliotecas. Então, ele falou assim, bom, eu tenho 20 revistas de química. Como que o bibliotecário vai saber qual que é a melhor que ele deve assinar? Sim, porque naquela época não tinha acesso aberto, eram revistas em papel, impressas, e o bibliotecário tinha que dizer, eu vou escolher 3, 4, mas eu não posso assinar as 20. Qual que eu devo escolher? Ah, você se utiliza desse fator de impacto aqui. É o número de citações recebidas dividido pelo número de artigos por intervalo de tempo. Então, é um quociente, é um número fácil de calcular. Então, eu calculo aqui, por exemplo, o fator de impacto de uma revista X, eu calculo o número de citações que ela recebeu por intervalo de tempo, e as revistas que têm maior fator de impacto são aquelas que vão interessar mais aos pesquisadores daquela instituição. Então, assinem essa revista. Bom, isso gerou um índice que foi utilizado desde a ideia do Garfield, em 55, para avaliar a revista, até avaliar pesquisador, e eu vou explicar até onde ele chegou. Críticas ao fator de impacto. Ele é impreciso, porque o que conta no numerador, citações, não é levado em conta no denominador. Por exemplo, um editorial, ele não conta como artigo, mas se eu escrever numa revista um editorial polêmico e ele gerar citações, vocês podem ter certeza que essas citações serão levadas em conta. É um valor médio. Então, eu publicar na Nature, que tem um fator de impacto 30, não quer dizer que o meu artigo vai ter 30 citações. Significa que, na média, artigos publicados naquela revista têm 30 citações por artigo. Então, tem uns que vão levar 100 e tem uns que vão levar 2. Mas, na média, o valor é 30. Existem artifícios legais, eu não estou falando dos ilegais, para aumentar o fator de impacto. Escreva um artigo de revisão e publica naquela revista. Você vai angariar um monte de citações. E ele está disponível numa base de dados de acesso restrito, de acesso pago, e nós, no Brasil, temos ainda a vantagem de instituições que têm acesso ao portal CAPES poder abrir a Web of Science. Ou, se você vai em qualquer biblioteca pública, de qualquer instituição, Unifesp, USP, Unicamp, você entra na biblioteca, você pesquisa o que você quiser e você sai de lá sem nenhum problema. Por que ele é tão popular? Porque ele foi o primeiro, ele ficou pioneiro por 40 e tantos anos, ele é fácil de calcular e ele tem limitações. A gente vai ver as limitações daqui a pouquinho. A primeira limitação, mas surgiu muito tempo depois, chama-se San Francisco Declaration on Research Assessment. Então, vários pesquisadores e instituições disseram: não se deve utilizar o fator de impacto para avaliar pesquisadores, instituições, servir de apoio à contratação de pesquisadores, projeção na carreira, etc. e tal. Limitem-se a utilizar o fator de impacto para ranquear o que ele foi criado para, periódicos, só. Tá? E várias pessoas assinaram esta DORA, como ela ficou conhecida, Declaration on Research Assessment. Tá? Logo depois surgiu a versão europeia da San Francisco Declaration, que foi o Manifesto de Leiden. Leiden, uma universidade na Bélgica, e fizeram uma declaração europeia nos moldes da DORA, e Manifesto de Leiden, então, serviu para fazer nos mesmos moldes da DORA, o Manifesto de Leiden serve na Europa. Ok, então vamos voltar, baixar um pouquinho a bola de parar de usar o fator de impacto para tudo, porque é muito fácil, você tem 50 candidatos a uma vaga numa universidade. O que você faz? Você vai ler o currículo dos 50, avaliar quem é o melhor pesquisador, professor? Não, você coloca a produção científica deles, ranqueia e vê lá quem tem mais revista com fator de impacto alto e você transforma tudo em números, é mais simples. Só que é injusto. Primeiro que você tem disciplinas diferentes, X, enfim. N fatores, não se deve usar o fator de impacto como único número para reduzir tudo a índices, é injusto. Muito bem. Aí, o fator de impacto reinou sozinho, de 55 até 2008. Aí, em 2005, o publisher Elsevier lança uma base de dados chamada Scopus. Tá? Em 2008, o pesquisador espanhol Félix de Moya e Anegon
lança uma base de dados chamada Simago, e essa base de dados ele tem a grande ideia de lançá-la em acesso aberto. A base Scopus é por assinatura, mas o Simago Journal and Country Rank é de acesso aberto. Então, você quer fazer uma apresentação, como anda a produção científica na área de odontologia no Brasil? Você entra no Simago Journal Rank, você cria gráficos, você tem todos os dados das revistas de qualquer região, você cria uma apresentação maravilhosa baseada no Simago Journal Rank, sem ter que entrar na famigerada Web of Science, JCR, depende da assinatura. O Simago Journal Rank é de acesso aberto, foi a sacada genial do Moya e maravilhoso, 2008. Ela não, o JCR utiliza fator de impacto 2 e 5 anos. Ele fez uma média, ele utiliza fator de impacto em 3 anos. Aí ele faz um artifício matemático, um algoritmo lindo, onde ele desconta a autocitação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não vem ao caso. Mas vocês podem acessar simagojournalrank.com e tem tudo lá. É lindo, para fazer apresentações não tem melhor. Ótimo. Como é que você compara fator de impacto do que ele chama de EASY? O Garfield, ele criou o que na época se chamou Institute for Scientific Information, os mais velhos vão lembrar, na BIREM, que chamava-se fator de impacto EASY. Institute for Scientific Information deu origem à Web of Science, mas muita gente ainda lembra como fator de impacto EASY. Ok. Se você coloca fator de impacto e o Simago Sites per Doc, você tem uma reta com declividade 1 passando pela origem. Lindo. Ou seja, você tem um, você calcula o outro. Que diferença tem entre eles? 0. O que você tem? 2 índices baseados em citação, que um te dá o outro através de um gráfico. Ou seja, eles são exatamente a mesma coisa. Não adianta algoritmo sofisticado que desconta a autocitação 2 anos, 3 anos. Essencialmente é a mesma coisa. Ok. O que surgiu? Aí você tem o Source Normalized Impact per Paper. Também ele muda, mede citação, ponderando com base no número total. Um monte de diferenças. No final vai dar mais ou menos a mesma coisa. Um pouquinho diferente. Ok. Aí a base Scopus começa a criar uma série de indicadores. SNP, Site Score, Metrics. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque quem quiser ler depois, essa apresentação vai ficar disponível. Lance isso daqui em dezembro de 2016. Não cobre periódicos apenas, cobre livros, análise de congresso, trade journals. É a razão entre o número de citações, enfim, uma série de detalhes que vão criar para ver. Cada área utiliza, basicamente, o índice de citação que mais valoriza a sua família de periódicos. Mais ou menos é isso, tá? Então, você tem uma família de índices de impacto criado pela Scopus para servir a cada área do conhecimento, ok? Vamos nessa. Então, aqui você tem uma tabela onde você ranqueia os periódicos. Então, você tem o percentual Site Score, o ranking Site Score, o número de citações por documento, o SNP, o Simago Journal Rank, e você tem tudo isso à disposição numa base de acesso aberto. Ok? Ok. O que aconteceu logo depois, em 2008, que a base Scopus criou o Simago Journal Rank? A Web of Science cria, para, digamos, responder ao lançamento, o Eigenfactor. O Eigenfactor, aí também eles utilizam o mesmo algoritmo PageRank, que classifica as páginas do Google, ou seja, quem é mais citado aparece na frente. E também lança isso numa base de acesso aberto. Eigen, em alemão, quer dizer único, fator único. E aí ele começa também com um algoritmo sofisticado, a soma de todos eles é igual a 100, etc. e tal. Alguém já ouviu falar em Eigenfactor? Já viu algum sistema de avaliação de pesquisa dizer nos baseamos no Eigenfactor? Se alguém já ouviu falar, escreve no chat, que eu tenho curiosidade em saber. Nas palestras que eu dou antes da pandemia para público ao vivo, ninguém nunca levantou a mão. Mas, enfim, é interessante saber.
E aí, na mesma época que lançou o Eigen Factor, lançou o Article Influence. E aí, na mesma base de acesso aberto, você consegue encontrar tabelas na Web of Science e você tem o fator de impacto. Até hoje, se você abre o JCR, você vai ver o JCR, o número de citações, o Eigen Factor e o Article Influence. Mas também você pode encontrar o Eigen Factor, tá vendo? Nunca ouvi falar. O Eigen Factor, o Article Influence, numa base de acesso aberto. É um índice, até o cálculo dele é muito elegante, é muito interessante, mas nunca ninguém usou. São índices de índices de índices que a gente nunca ouviu falar. Então, ótimo. Foi mais ou menos, digamos, para responder ao lançamento da Scopus, que é a Web of Science, são duas empresas competitivas, lógico, elas competem pelo mesmo mercado, lançou para responder ao lançamento da base rival. Ok, até aí tudo bem. Índice H. O índice H foi idealizado pelo físico norte-americano Hirsch, por isso que ele chama H, em 2005. Foi tudo mais ou menos na mesma época, num artigo publicado no PNAS, onde ele diz, é um índice para quantificar a produtividade científica de um pesquisador, de um departamento, de uma instituição, tem índice H de revista também, de periódico. Então, é definido como o número de publicações com citações maior ou igual a H. Eu vou explicar isso melhor. Então, isso é para normalizar aquele pesquisador que tem um artigo com 100 citações, depois nunca mais publicou nada que valesse a pena. Então, isso daqui, ele mede mais ou menos uma continuidade da produção científica de um pesquisador. Então, um autor que tem 20 publicações com 20 citações cada, tem um índice H igual a 20. Parece banal, né? Não é. Um pesquisador com índice H 20 é respeitável. Um pesquisador com índice H de 40, 50 é coisa, assim, muito hors concurso, tá? Vocês vão dar uma olhada aqui, por exemplo. Eu calculei um índice H da Organização Pan-Americana da Saúde de 1946 a 2018. Então, eu fui na Web of Science, coloquei como endereço, coloquei como, não sei se eu coloquei como nome institucional, ou coloquei como, enfim, coloquei lá Pan American Health Organization, aí obtive um número de 2.333 publicações, e obtive um índice H de 91. Tá? Evidentemente, eu não fiz uma busca, porque eu coloquei Pan American ou Organização Pan-Americana da Saúde, eu abri bastante o nome, mas não foi uma busca exaustiva, isso aqui é só uma brincadeira para a gente calcular. Deve ser muito maior o número de publicações, às vezes os pesquisadores não publicam em nome da OPAS, pertencem a OPAS, mas não publicam com o nome da organização, tá? Então, o número, sem dúvida, aqui está subestimado, o número de publicações de pesquisadores que fazem parte da organização deve ser muitíssimo maior do que isso. Mas, enfim, é só uma brincadeira aqui para a gente calcular, tá? Então, dá para calcular índice H de pesquisador, de instituição e de periódico também, tá? Ok. Vamos falar um pouquinho de bases de dados. As bases de dados, elas obedecem elas servem para organizar e catalogar as revistas. Elas permitem realizar buscas por assunto, por periódico, por autor, por palavra-chave. Então, para os pesquisadores que estão buscando informação, a base de dados é a melhor coisa que eles podem encontrar. Está tudo condensado ali. Porém, sua função primordial é separar os periódicos, tendo como critério a qualidade dos artigos publicados. Toda base de dados confiável, ela tem critérios, e esses critérios são obedecidos com muito rigor, ou seja, você não cumpre os critérios, você não ingressa nessa base de dados. E além de ingressar, essas bases têm critérios de permanência. Periodicamente são feitas avaliações
no grupo de periódicos que integram a base de dados e os periódicos que não cumprem mais com esses critérios são avisados para se ajustar e se eles não se ajustam, não se adequam, eles são retirados, porque isso mantém a qualidade da base como um todo. Para que sejam representativas, as bases não devem indexar a totalidade do periódico, e sim os mais representativos. Aí entra a lei de Pareto ou a lei de Bradley, que diz 80% dos resultados vêm de 20% dos... 80% dos resultados vêm de 20% da totalidade. Isso em cienciometria diz 80% das citações vêm de 20% dos periódicos. Então, o que as bases de dados fazem? Indexam 20% dos periódicos, os melhores, os que têm melhor qualidade de artigos. Ok? Então, as bases de dados que a gente relacionou aqui cumprem com esse critério. Elas indexam, elas são... digamos, de uma área do conhecimento, como Lilacs, como Medline, que indexam periódicos apenas da área da saúde, ou PubMed, ou elas são multidisciplinares, como Scopus, como Web of Science, como Redalyc, como, enfim, as outras que têm periódicos de todas as áreas do conhecimento indexam os 20%. Apenas o Google Scholar, que não tem critério, tudo está em Google Scholar, e é por isso que quando você mede o índice H5 em Google Scholar, você tem um número maior. Muito bem. Na verdade, os critérios de indexação em bases de dados, eles são sempre os mesmos. O que varia é o foco que cada base de dados vai dar a um determinado aspecto. Então, por exemplo, para você entrar em Web of Science, citação é sine qua non, você precisa ter citação. Mesma coisa em Cielo. Para você entrar em Medline, citação não tem a menor importância, mas você precisa ter um corpo editorial e uma qualidade de publicação de artigos muito forte. Então, essa tabela foi atualizada por tempo, mostra o número total de periódicos na base, a percentagem de aprovação e a importância relativa de cada critério nas bases de dados. Então, vocês vão ver que eles têm sempre estes critérios aqui, na primeira coluna, são sempre os mesmos, mas o que vai depender é o foco que cada base de dados vai dar em cada critério. Ok? As medidas de uso e download também são importantes, porque nem sempre você encontra artigos que são citados. Então, ademais das citações, as medidas de uso e download hoje são consideradas um critério de qualidade dos periódicos. Ok. No Brasil, a gente tem um programa que avalia os cursos de pós-graduação, os programas de pós-graduação em todo o continente nacional, que é o chamado, é o programa da avaliação da CAPES. A CAPES é um braço do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, que se ocupa em avaliar os programas de pós-graduação. Dentro dos programas de pós-graduação, que avalia a qualidade do corpo docente, a titulação do corpo docente, se a instituição tem biblioteca, o estado das bibliotecas, o estado dos laboratórios, o estado das instalações dessa instituição de nível superior, tem uma série de critérios. Dentre eles, um dos critérios que mais pesa é a produção intelectual de docentes e discentes desses cursos de pós-graduação. No Brasil, a produção científica do nosso país está em grande parte baseada nos programas de pós-graduação. Professores, estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado são os que mais produzem artigos científicos no nosso país. Então,
o sistema QualisCAPES está encarregado de avaliar a produção científica produzida por esses programas de pós-graduação. Nós tínhamos até 2016 avaliações trienais. Nós tivemos em 2003 a 2016 uma avaliação quadrienal, nas quais as grandes áreas do conhecimento do Ministério da Educação tinham comitês que eram compostos por pesquisadores ativos que se reuniam e acordavam os critérios para avaliar estes periódicos. Esses periódicos não são só periódicos do Brasil, porque a pós-graduação também publica em periódicos internacionais. Então, se reuniam todos nos relatórios que estes programas de pós-graduação enviam para a CAPES, colocava, eu publiquei no Journal of the American Medical Association, eu publiquei na Revista de Saúde Pública. Todos estes periódicos eram reunidos e eram ranqueados de acordo com critérios que cada área do conhecimento fazia para avaliar estes periódicos. Então, nós tínhamos critérios diferentes. Então, por exemplo, uma revista de saúde pública, tinha 7, 8 extratos de acordo com o que era avaliado. Medicina 1, 2 e 3, saúde pública, odontologia, cada área. Depois de 2016, houve na verdade, em 2019, houve uma reformulação dos critérios de avaliação da CAPES. Um parênteses. Todos estes anos, você tinha um critério de avaliação baseado em fator de impacto, mas você tinha também, se a revista está indexada em LILACS, ela tem digamos, um incentivo a mais. Se a revista está indexada em MEDLAC, se a revista está indexada em Cielo, se a revista está indexada por exemplo, revistas de enfermagem, se ela está indexada em Heavy-Ense, se ela está indexada na base Cuidem. Cada área considerava os indicadores relativos à sua área de especialização e contava com isso. A partir de 2019, houve uma reformulação geral que criou um certo mal-estar em toda a comunidade científica, porque os fatores para aprovar para analisar essas revistas foram reduzidos a 3. E isso é o que consta. Se vocês entrarem neste link, vocês vão ler um parágrafo maior que eu resumi aqui, que diz basicamente: reiteramos que as informações do Qualis e os periódicos disponíveis para consulta referem-se apenas a essas avaliações trienais e quadrienais até 2016. Não existe uma tabela disponível ao novo Qualis referência. Ele se encontra em fase de discussão e aprimoramento. Então, ainda está sujeito a uma série de discussões que está acontecendo dentro da CAPES, de forma que, até termos uma avaliação quadrienal apenas em 2021, quando os extratos serão avaliados. No entanto, se a gente procura pela avaliação das áreas de conhecimento, eu procurei medicina 1, 2 e 3 e saúde pública. Em 2019, vocês têm essa situação aqui que não muda. É igual para essas 4 áreas. Você tem os indicadores da produção científica baseado em unicamente fator de impacto da Web of Science, o Site Score da Elsevier e o H5 do Google Scholar. E aí você pega toda essa produção científica de revistas nacionais e internacionais, divide em percentis e você tem estes extratos. O que eu queria chamar a atenção é que o fator de impacto do JCR, se a gente pegar o número de revistas que estão na base JCR em 2019, que é o que saiu publicado em junho de 2020 agora, nós temos 129 revistas do Brasil indexadas neste índice. O número total de revistas neste índice é da ordem de 13 mil. Então, 1% das revistas do Brasil tem esse índice. Tudo bem que a pós-graduação publica em revistas internacionais também, mas você está baseando a produção científica de um país
num índice que apenas 1% das revistas estão indexadas. E aí você faz este tipo de estratificação. O SciScore também não é diferente, o H5 da Google Scholar, enfim. O que eu estou querendo dizer com isso é que, na hora que um pesquisador que pertence a um programa de pós-graduação, todos eles pertencem, tem um material de boa qualidade para mandar para um periódico. Vocês acham que com esta estratificação ele vai mandar para um bom periódico nacional? Um periódico, digamos, como a Revista de Saúde Pública ou como o Brazilian Journal of Medical and Biological Research ou qualquer revista, ele vai mandar para uma boa revista brasileira ou ele vai mandar para uma revista internacional para aumentar o extrato do curso de pós-graduação do qual ele faz parte? É evidente que ele vai mandar para uma revista internacional, que tem acontecido desde antes dessa modificação. Porque fica difícil para as revistas brasileiras, porque antes dessa mudança, agora ficou pior, mas antes dessa mudança você não tinha nenhuma revista brasileira, mesmo que ela estivesse na Web of Science, mesmo que ela estivesse em Medline, mesmo que ela estivesse em Lilacs, em Cielo, em várias bases de dados, ela nunca passava de B1. No máximo, ela chegava, antes não tinha A2 e A3, ela chegava a A2. Então, ela nunca chegava a A1, porque A1 era fator de impacto entre 2 e 3, e quase nenhuma revista do Brasil chegava nesse valor. Então, você tem um programa de avaliação da pós-graduação que favorece as revistas internacionais, então nunca vai ter um incentivo para a publicação de ciência brasileira nas revistas nacionais. Eles vão sempre dar preferência às revistas internacionais. Enfim, isso era só uma colocação que eu queria fazer. Redes sociais. Dá para usar a rede social para medir impacto científico? Então, dizem que sim. As redes sociais podem oferecer novas perspectivas para medir impacto científico. Elas estimulam a construção de novas redes e conectam todos os atores da cadeia de publicação, editores, pesquisadores, estudantes e instituições acadêmicas. Além do mais, segundo o nosso colega Átila Yamarino, que agora está famoso nas redes sociais com Covid, mas ele já trabalhou exclusivamente com pesquisa, porque ele é um virologista que fez doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas, ele diz numa entrevista: menos da metade dos artigos publicados são citados uma vez ou mais. Ou seja, quando discutimos citação como referência para uso do artigo, invariavelmente deixamos de lado pelo menos metade da pesquisa que é feita no mundo. Então, o que acontece com a outra metade? A outra metade pode ser referenciada nas redes sociais. A gente conhece as redes sociais, digamos, não científicas, como Facebook, como o Twitter, e as redes sociais mais especializadas. Então, aí tem o ResearchGate, tem o Mendeley, tem o SlideShare, o próprio LinkedIn, né? E os blogs também. Então, o que acontece? A gente pode usar redes sociais para medir impacto. Então, quando você tem, por exemplo, um artigo que ele é muito tweetado nos dias seguintes à sua publicação, isso significa que ele vai ser um artigo, parece indicar que ele vai ser um artigo muito citado. Tá? E isso a gente consegue perceber 2 ou 3 dias após a sua publicação. E esse serviço chamado Altmetric é um serviço pago que os periódicos podem assinar, onde ele vai somar a disseminação desse artigo em redes sociais. Tem tudo o mesmo peso? Não em absoluto. Então, vamos lá. Se um artigo for disseminado através de notícias, ele tem um peso 8. Se ele for compartilhado em blogs, ele vai ter um peso 5. Twitter, que é uma coisa muito, digamos, impensada, você twitta sem nem perceber, ele vai ter um peso 1. Facebook, ele vai ter um peso 0,25. Então, reparem que é diferente você citar um artigo num blog de ciência, onde ele vai ter um peso 5, e compartilhar via Facebook. Então, muita gente vai lá, mas você coloca qualquer bobagem no Facebook. Exatamente. O sistema sabe disso, o sistema do Altmetric, e está dando um peso menor
para um artigo compartilhado no Facebook. Na Wikipedia tem peso 3. Esse Sina Weibo deve ser algum sistema do Japão, da China, que eu não sei o que é. Desculpa. Policy Documents, ele servir para políticas públicas, ele tem um peso 3. YouTube 0,25, LinkedIn meio, e assim por diante. Então, essa esfera que aparece às vezes nos artigos, ela é atualizada diariamente, cada cor significa uma rede social. Então, por exemplo, esse artigo, ele recebeu naquele dia um índice Altmetric de 380, esse aqui 18, esse aqui 46, na época dos Icarritos, né? Então, esse serviço é assinado, por exemplo, pelo PLOS, pelo BMJ, e vários periódicos estão assinando, então, este sistema para ter um índice Altmetric desse. Se você pega, se você clicar no Google, os top 10 do Altmetrics, tem muita bobagem. Então, não precisa pegar o top 10 do Altmetrics, que, lógico, vai aparecer os artigos mais compartilhados através do Altmetrics, que pode ter muito apelo popular. Mas no Altmetrics tem muita coisa interessante também, não precisa pegar os top 10. Agora, pode ser usado sozinho, digamos, para, deixa eu ver quais são os autores dos artigos mais compartilhados através do Altmetrics e usar isso para decidir um concurso, uma promoção numa instituição. Evidentemente que não, ele tem que ser usado junto com uma análise de currículo, com os índices de citação, etc. e tal. Ok? Muito bem. Falta considerar, no caso das métricas de citação, a área do conhecimento. Então, você não pode comparar áreas de rápido compartilhamento, como genética, genômica, isso anda muito rápido. E as áreas de ciências humanas, que a gente sabe tem um turnover muito menor. A idade da publicação mais antiga, tem um índice de citação muito maior. O tipo de documento, artigo científico, capítulo de livro, documento técnico, cobertura de base de dados, isso também. E dos motivos para citar publicações em artigos, que tem todo um estudo de ciências sociais e humanas por detrás disso, que leva um pesquisador a citar um artigo, o seu colega, ou você vai citar, você é brasileiro, você cita um colega brasileiro, você cita um autor internacional. Fizeram uma pesquisa para saber o trabalho mais citado de um pesquisador, esse é o maior trabalho? Provavelmente sim, mas há inúmeras variáveis que sugerem que é necessário recorrer a outros índices, além das métricas baseadas em citações para complementar a avaliação da ciência. Gente, é isso. Muito obrigada. Lilian, muito obrigada. Eu tenho algumas perguntinhas, mas eu opto para fazê-las ao final, quando a gente tiver terminado a apresentação do Jaider, para não ficar muito tarde, pode ser? Aí assim como fala, a gente deixa também para o Jaider comentar as mesmas perguntas que serão feitas para você. Excelente apresentação. Como sempre, eu só gostaria de pontuar para você ir pensando mais um pouquinho, quando a gente fala de avaliação da ciência, índice de impacto, como isso de fato se plasma em políticas públicas, se reverte para a mudança de uma sociedade, para a educação, para questões de saúde. Só para a gente também pôr um pouquinho em todo esse contexto da pandemia, né? Porque a gente tem uma doença nova que, teoricamente, começou em março e vários pesquisadores, vários cientistas dizem que ainda não tem estudos suficientes para a tomada de decisão de medicamentosa, de procedimentos de recuperação, como a vacina, enfim, para a gente pensar também nesse contexto, tá? Mas vai mais pela linha do plasmar nas políticas públicas, para a gente também não ficar tão focado nessa questão da pandemia, tá?
Muito obrigada, Lilian. Obrigada mesmo. Deixa aqui. Então, agora, a gente chama o Dr. Jaider, que é bibliotecário, professor e pesquisador da Escola Interamericana de Bibliotecologia. Déjame hablar en español el nombre de la escuela. No se puede traducir, ¿eh? Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia en Colombia. El nombre de su presentación será Métricas Responsáveis, cenário para a avaliação da ciência latino-americana e do Caribe. Bem-vindo, Jaider. Obrigada. Agora parece que agora o seu microfone vai funcionar. Ok, buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sim, muito bem, já estamos vendo a sua apresentação. Já estamos aqui com 69 participantes. Ok, muy bien. Pues buenos días para todos y todas. Es un gusto estar aquí. Voy a hablar en español. Intentaré hablar despacio para que me puedan entender. Y en cualquier cosa pues también me indican para devolverme un poco, porque a veces también me voy muy rápido, ¿cierto? Un segundito, aquí amplío la presentación. Bueno, como lo decía Silvia, bueno, agradecer inicialmente a Vireme por la invitación al evento. Me parece pues muy interesante que se puedan estar haciendo este tipo de encuentros y sobre todo para hablar de esos temas de impacto científico y sobre todo el tema que yo voy a conversar el día de hoy, que es de métricas responsables. Como lo decía Silvia, soy parte de la Escuela Interamericana de Bibliotecología aquí en Medellín, Colombia, de la Universidad de Antioquia, y he venido trabajando estos temas con un grupo interdisciplinario de profesores hace ya un buen tiempo. Lo que voy a presentar acá es un poco como las perspectivas no solamente personales, sino también a nivel de grupo, de lo que hemos venido consolidando en términos de las métricas responsables. Aquí pues como un poco quién soy, hago parte pues también de otras iniciativas como es el Laboratorio de Informática y Ciencia de la Información, que es una iniciativa con estudiantes, el COLAB, que ya les hablaré un poquito de ello, y el Grupo de Investigación, Información, Conocimiento y Sociedad, que es un grupo reconocido pues por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia y que ya lleva pues varios años trabajando al respecto. Quiero contarles antes como para iniciar qué es el COLAB y por qué traigo a colación este tema. Básicamente el tema de la bibliometría, un poco también lo que nos mostraba Lilian hace un momento, que es bastante interesante porque nos mostró un panorama bastante amplio. Digamos que se ha trabajado hace ya muchos años. Sin embargo, ha habido una serie de críticas frente a cierto tipo de indicadores como el factor de impacto, bueno, como varios tipos de indicadores que han sido tradicionales en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Desde hace algunos años, algunos investigadores de varias áreas de conocimiento, especialmente de las ciencias sociales, sociología específicamente, de bibliotecología, de física y también de la ingeniería, nos reunimos como para empezar a trabajar en este ámbito, en el ámbito de la bibliometría, de la cienciometría y de diferentes metrías que se han venido gestando en términos de la evaluación de la ciencia y la tecnología. A raíz de eso nos dimos cuenta como de varias cosas. Una es la necesidad de empezar a automatizar precisamente no solamente la captura, sino también el análisis de datos respecto a indicadores de ciencia y tecnología, porque el proceso seguía siendo muy manual en muchos escenarios y para nosotros era muy importante poder capturar datos de múltiples fuentes. A raíz de todo esto nace una iniciativa llamada COLAB, que es el colaboratorio para la vinculación de las ciencias sociales computacionales. Las ciencias sociales computacionales es un campo emergente
las ciencias exactas y sobre todo las matemáticas, la computación y las ciencias sociales. Muy similar incluso a lo que se proyecta desde la ciencia de datos, pero digamos que acá ese factor social es fundamental. Y desde ahí empezamos a trabajar y ahora tenemos 3 líneas de trabajo. Uno que es ciencia, universidad y sociedad, donde nos ocupamos precisamente como de esos temas que vamos a conversar, gobernanza y política pública de cara a la automatización de manejo de datos y lo que puede aportar a la definición de políticas públicas, y otra línea que se llama memoria, lenguaje y cultura, y ahí se trabajan muchos asuntos relacionados con literatura, con memoria histórica, memoria del conflicto armado, sobre todo para el caso Colombia, que ha sido muy importante. Entonces, bajo ese contexto, les presento el Colab, y lo que yo voy entonces a presentarles es un poco la perspectiva que hemos venido construyendo sobre un concepto que se viene discutiendo en los últimos años a nivel mundial, que es el concepto de métricas responsables. Antes de eso, pues pongo a consideración algunos elementos problemáticos en aras de proponer pues también la reflexión y la discusión al respecto. Un asunto interesante inicialmente para conversar es que se excluye y critica las medidas de citación muchas veces, y incluso se condena, se limita incluso la perspectiva desde el sur. Un poco la defensa que se ha venido haciendo en los últimos años es que también la ciencia se ha hecho desde el sur, la ciencia latinoamericana y del Caribe es importante, y no solamente la ciencia internacional. Y desde ese sentido, digamos que los conceptos que más hemos promovido nosotros es la construcción comunitaria, esa necesidad de volver a la perspectiva de la ciencia como construcción comunitaria. Y desde ahí nos vamos a parar para entender algunos de los indicadores respecto a esas métricas responsables. Digamos que a pesar de que se han ido proponiendo nuevas métricas, sigue siendo muy pobre las medidas que se adoptan, sobre todo por aquellos tomadores de decisión en términos de política científica e inclusive financiadores públicos. En Colombia pasa, y es que se cuestiona fuertemente el modelo de medición que se hace, en este caso, grupos de investigación, como es el modelo que funciona en Colombia, y los investigadores. Entonces, se vuelve a considerar esa necesidad de ampliar, dimensionalmente hablando, nuevas métricas. Digamos que la cita es un elemento fundamental y tiene más información de la que pensábamos. Puede tener algunos elementos que son multidimensionales y no simplemente el conteo de una referencia bibliográfica. Las diversas comunidades epistémicas no son consideradas en los análisis citacionales, y ahí pues es un poco la construcción que se hace, por ejemplo, sobre esa visión comunitaria, y por ejemplo el análisis de colegios invisibles, que ya les mostraré algunos ejemplos, pero que normalmente no se tiene en cuenta en los procesos de medición, y sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de las convocatorias públicas para la medición de investigadores. Digamos que hay un reto gigante, y es el tema digital. Lo que nos trae también lo que estamos viviendo hoy en día es esa inmersión en lo digital y, por tanto, el tener en cuenta múltiples fuentes de información. Eso es fundamental, y ya veremos por qué, porque, por ejemplo, Lilian nos mostraba ya un montón de fuentes que se pueden utilizar y que no solamente se limitan a las dos tradicionales como Scopus y Web of Science, sino que ya hay múltiples fuentes para en este caso tener en cuenta. Tradicionalmente la cita ha sido considerada o asociada a la revista científica, al artículo científico, pero lo que hemos visto es que hay otros escenarios para la citación. El caso de los libros, como un ejemplo, que inclusive recientemente empezábamos a ver el crecimiento del índice de libros en acceso abierto. El tema de las patentes también es importante. Ahí hay muchos avances interesantes en términos de la patentometría y lo que se puede gestar. Otros tipos de documentos más de literatura gris, informes de investigación, inclusive elementos como la citación en trabajos de grado. Una de las cosas que nosotros empezamos a considerar es que la citación no solamente es para la producción científica, para el descubrir nuevo conocimiento,
sino que también sirve precisamente para los procesos de formación, para ver qué tal se dan los procesos, quiénes son los que se leen y los que orientan esos procesos de formación. Entonces ahí, por ejemplo, el tema de analizar citas en trabajos de grado a nosotros nos ha parecido pues realmente importante. El reconocimiento de las diferencias disciplinares. No podemos comparar las ciencias sociales, por ejemplo, con las ciencias exactas y naturales y con las ciencias de la salud. Hay dinámicas que hay que tener en cuenta y que es necesario valorar de cara a la construcción en términos de la medición y la evaluación de la ciencia. Y digamos que hay un falso dilema, como para terminar en esos elementos iniciales, entre las metodologías cualitativas y cuantitativas. Pareciera ser que la una se opone a lo otro. Cuando hemos visto, y un poco lo que hemos considerado en los últimos años, es precisamente la necesidad de esas visiones complementarias entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Otros elementos importantes a considerar, y es que para nosotros ha sido muy importante construir esa visión de lo que no se mide, pues también es difícil de medir, de evaluar. Entonces es necesario también ese proceso de medición. Y en ese sentido también la ciencia es una actividad crucial para el desarrollo de la sociedad y por tanto es clave medir cuál es su estado. Y por último, entonces también, por lo menos en los países latinoamericanos, sabemos que la mayoría de la investigación es financiada con recursos públicos. Y en esa medida es necesario evidenciar pues, cuál es ese estado y cuál es el impacto, poder estimar ese impacto que tiene la investigación, porque también sabemos que como son recursos públicos, también hay unos intereses en términos de esos recursos. Entonces, es muy importante poder dar información al respecto. Bueno, precisamente era eso lo que les decía hace un momento, y es que esa falsa dicotomía entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que inclusive en el ámbito de la metodología de la investigación también ha sido cuestionado, y es que pareciera que no son caminos que se puedan encontrar. En este caso, y en lo que nosotros venimos trabajando, a pesar de considerar un modelo métrico, en realidad, digamos que estamos de acuerdo y vemos la importancia también de adelantar procesos y modelos evaluativos a partir de metodologías cualitativas. Y eso es importante considerarlo porque, por ejemplo, por excelencia, y sobre todo cuando uno habla de revistas científicas, aparece la evaluación por pares, que ha sido un modelo fundamental para precisamente la comunicación de la ciencia. Entonces, aquí lo que vemos es la necesidad de complementar visiones, y es un poco llamado que se hace también en estos escenarios. Hay un escenario pues inicial en términos de las discusiones de las métricas tradicionales que pongo aquí a consideración, y es la concentración en pocos indicadores, como lo hablaba hace un momento, el enfoque sobre todo en el artículo científico, el enfoque sobre todo en la revista científica, cuando podemos considerar múltiples fuentes. Digamos, el considerar fuentes de datos únicas, como lo hemos vivido con Web of Science y Scopus, que han sido las que predominan y hoy en día son en muchos escenarios los únicos modelos que permiten la evaluación de la ciencia, cuando lo que estamos viendo es una riqueza de fuentes de información, como por ejemplo lo que nos presentaba Lilian en términos de las métricas y lo que se considera hoy en día, por ejemplo, con el uso de redes sociales. Los costos para el acceso a los datos, con todo el movimiento de ciencia abierta y de acceso abierto, yo creo que lo que estamos viendo es la necesidad precisamente de poner en cuestionamiento esos costos para el acceso. Vemos múltiples fuentes. Por ejemplo, nosotros ahorita venimos trabajando con Google Scholar, que es una fuente abierta, e inclusive con otra fuente que se llama Lens.org, que es de una universidad australiana y que considera también acceso abierto a la producción científica, inclusive a las patentes. Entonces se hace necesario considerar también este tipo de fuentes abiertas, entre otras que pueden existir. Las mismas fuentes que maneja IBM, como LILACS, por ejemplo, tienen elementos importantes precisamente de cara a la medición del impacto científico e inclusive el impacto social y tecnológico. Se enfoca principalmente todo este ejercicio en el impacto científico, cuando podemos también mirar otros elementos relacionados con el impacto social.
Ahorita les mostraré algo relacionado, por ejemplo, con la vinculación con el entorno, que empieza a ser una necesidad latente en términos de la medición y de las métricas responsables. Superar esa visión de centrarse solamente en los artículos y los usos limitados que le damos precisamente a las métricas. Estas son algunas propuestas que se han gestado, que ustedes podrán explorar con mayor detalle. FOLEC, que es el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, que ha estado muy activo en los últimos tiempos, con varias conferencias, eventos al respecto de la reflexión. Y una de las cosas que más se ha cuestionado es precisamente esos modelos tradicionales, y de las invitaciones que se ha hecho es precisamente a considerar nuevas métricas y sobre todo adoptar ese enfoque de métrica responsable, considerando que no existe una única fuente, que no existe una única métrica y que hay que considerar múltiples tipos de métricas para medir múltiples tipos de impactos, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, pero también existen otras iniciativas como Next Generation Metrics, que es de la Unión Europea, que también proyecta precisamente el poder abrirse, el poder considerar y sobre todo el papel que tiene la ciencia abierta. El Snowball Metrics, que es una iniciativa que inclusive vemos hasta el Sevier ahí participando, donde varias universidades del mundo, principalmente Australia, Estados Unidos e Inglaterra, muestran un poco el panorama también en términos de esa diversificación de métricas. Y este último, que me parece muy interesante, si no lo conocen, de pronto sí, que es la tabla periódica de los indicadores cienciométricos, que hizo un grupo de investigación que ha trabajado fuertemente en estos temas en los últimos años, que es S3 Metrics de la Universidad de Granada, y que muestra precisamente una diversidad de indicadores, no solamente tradicionales, sino también otros como a considerar, como es el caso de indicadores webmétricos, indicadores almétricos, o sea, una cantidad de indicadores que empiezan a aparecer y que es importante considerar. Ahorita Lilian nos ha hablado un poco de estas iniciativas que creo que son las más relevantes y que es importante tenerlas en cuenta, porque precisamente desde acá es donde se gesta todo ese movimiento de métricas responsables, o por lo menos donde se impulsa más, desde la declaración de Dora, que hace ese llamado precisamente a cuestionar fuertemente el factor de impacto y su uso o su abuso en cuanto al uso que se le da, y el manifiesto de Leiden, que nos propone pues muchos elementos relacionados con lo que debe considerarse métricas responsables, ¿cierto? Y en ese sentido, por ejemplo, se dirán muchas cosas en términos precisamente de considerar, por ejemplo, las fuentes abiertas, de conceder, por ejemplo, tener en cuenta la evaluación cualitativa, de proteger la investigación local, que a veces también se desestima de acuerdo pues como con esos indicadores tradicionales que hemos utilizado. Entonces es como a complejizar un poco más, a establecer otras relaciones en términos precisamente del uso de nuevos indicadores. Y yo creo que ahí la declaración de Dora y San Francisco y Leiden nos llaman precisamente a eso, a considerar nuevas fuentes, a ver la complejidad de la investigación y en ese sentido a considerar precisamente nuevas métricas de cara al escenario del desarrollo científico y tecnológico. Esto lo que muestra es precisamente esa comunidad crítica y activa, que no está conforme, que está muchas veces a disgusto con lo que se da, muestra múltiples propuestas y críticas sobre el uso de indicadores, también sobre el abuso de los mismos y la diversificación de las formas de medición de las actividades científicas y tecnológicas, que es un escenario el que actualmente nos movemos nosotros. Esto es bastante interesante porque nosotros precisamente uno de los ejercicios iniciales fue adoptar este tipo de manual. El manual de Valencia, que fue entonces un esfuerzo conjunto entre el Observatorio de CTS de la OEI, de la Organización de los Estados Iberoamericanos, y el ARCID, que es la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología en Iberoamérica. Estas dos iniciativas, estos dos estamentos, digamos que crearon o juntaron un montón de expertos para crear este manual o para debatir este manual que se titula el Manual de Valencia, que lo que busca es el desarrollo de indicadores
de la vinculación de la universidad con el entorno, pero que muchos de esos indicadores pueden llevarse a múltiples tipos de institución relacionadas con el ámbito de la investigación. Y lo que consideran ahí es precisamente, como lo ven acá, otro tipo de indicadores, no solamente los tradicionales, sino, por ejemplo, el tema de capacidades institucionales para ver qué tanta capacidad tengo, cuál es mi trayectoria histórica, cuál es la dimensión y la orientación de la I+D que hoy en mi institución, cuántas personas tengo para trabajar en estos escenarios, cómo están mis activos de conocimiento y la propiedad intelectual que tengo, qué tanta comercialización de infraestructura hay al respecto, se están gestando iniciativas de emprendimiento. Entonces ahí en el manual de Valencia se empiezan pues a dar indicaciones sobre el cálculo de este tipo de indicadores, pero también, por ejemplo, cómo se da esa vinculación con el entorno socioeconómico, no solamente con el ámbito académico y científico, sino también el cómo impacta la investigación en este ámbito. Por ejemplo, qué tanto se colabora con las empresas, con otro tipo de organizaciones, qué niveles de colaboración hay como tal, si se hace asesoría y consultoría. En el caso de las universidades, eso se ha manejado desde la proyección social o desde la extensión, pero digamos que habrán otros elementos también para analizar ahí con otro tipo de organizaciones. Si se hace de difusión no académica, por ejemplo, el tema de la divulgación científica siempre se ha menospreciado y creo que aquí empieza a cobrar un mayor valor, sobre todo considerando algunas métricas alternativas en términos de las Salmetrics, el uso de redes sociales, por ejemplo, y ahí el tema de la divulgación puede ser importante. Por ejemplo, nosotros en los últimos tiempos hemos analizado la presencia o la visibilidad de los investigadores de nuestra universidad, su trabajo en medios de comunicación, qué tanta visibilidad tienen sus investigaciones. Entonces eso es importante considerar. Qué tanto se participa en redes, no solamente redes científicas, sino, por ejemplo, redes de políticas públicas. Está eso identificado dentro del marco organizacional. Cosas como esas son importantes en materia de toma de decisiones. El poder elaborar prácticas en entidades no académicas, el romper precisamente con esa zona de confort y pasar a analizar qué tanto impacto tenemos en ese entorno socioeconómico, qué tanta oferta de formación también hay hacia estos escenarios, cuánto se alinea el currículo en el caso de las universidades con estos contextos y cuál es el nivel de cooperación respecto al desarrollo. Entonces, cosas como esas el manual de Valencia lo toca y nosotros incluso desarrollamos algunas métricas más. Entonces, ¿qué es lo que implica hablar de este escenario? Entonces, antes de esto, pues les presento como un escenario general, pero aquí ya me empiezo a enfocar un poco como en el escenario específico, y es entender que aquí hay un ejercicio cooperativo y que en ese sentido la ciencia es abierta, es fundamental para lo que se viene en términos de las métricas responsables. El considerar fuentes abiertas, múltiples fuentes, se convierte en un esfuerzo fundamental y sobre todo, por ejemplo, para nuestro gran objetivo, que es poder automatizar el diseño de indicadores, desde la captura del dato hasta su análisis y visualización. Y esto requiere que precisamente esas fuentes de información estén abiertas para poder diseñar algoritmos que nos permitan hacer esa medición. Con Scopus y Web of Science eso es un poco difícil porque pues eso sigue siendo, por ejemplo, muy manual en nuestras circunstancias. El rescate de la data histórica, y ahí es importante considerar también como todos los elementos antiguos, también eso da información y no solamente la información de los últimos 2, 3, 5 años, sino que también podrán diseñarse indicadores que hablen precisamente de esa data histórica. Y ahí digamos que hay propuestas desde el sur global, desde Latinoamérica muy fuertes para considerar siempre este tipo de elementos. Las métricas, bueno, por ejemplo, en eso de la data histórica, nosotros ahorita venimos adelantando un proyecto que se llama el Atlas Histórico de la Ciencia, con varios países en Latinoamérica, donde se pretende no solamente reunir la producción científica de varias de las comunidades científicas históricas latinoamericanas, sino también poder diseñar indicadores que den cuenta de esa data histórica, de ver cómo está o cómo se dio esos datos, ese desempeño científico en su momento.
Bueno, hay otro elemento que son las métricas orientadas a la búsqueda de criterios para medir diferentes formas de desempeño. Y aquí un poco lo que les decía es considerar que hay un impacto científico, un impacto social, un impacto económico, político, y que es necesario definir métricas que permitan hacer ese tipo de cosas. Ahí The Metric Guide y el Manual de Valencia son como unas iniciativas que están pasando esa línea que tradicionalmente hemos desarrollado. En ese sentido, digamos que un elemento clave es poder analizar cómo se construyen comunidades, cuál es el desempeño, el poder contrastar prácticas y desempeños en términos de esas comunidades científicas. Es un elemento fundamental, el poder analizar la circulación del conocimiento. El integrar diferentes fuentes y diferentes tipos de indicadores. Aquí en esta gráfica inferior, que ha sido muy famosa en los últimos años, se comenta todo lo que puede hacerse, no solamente desde la cienciometría, sino, por ejemplo, desde considerar la webmetría, la cibermetría e inclusive la altimetría, que son nuevas métricas que van apareciendo y que se consideran fundamentales para precisamente el ejercicio de métricas responsables. Y el considerar como otro tipo de información, no solamente el artículo científico, sino considerar, por ejemplo, las patentes, los informes de investigación, inclusive en un ejercicio que estamos intentando realizar, el análisis de citación, por ejemplo, en políticas públicas, en los documentos que se construyen. Ahí también hay otros escenarios para explorar. Entonces, aquí es muy importante considerar todos estos elementos de cara pues a ampliar precisamente el espectro de lo que se denomina métricas responsables. Y aquí es importante considerar que aunque nuestra base es la citación, digamos que encontramos en la citación un elemento que no solamente tiene un número, sino otros datos que pueden ser de interés y que son fundamentales de cara un poco a las métricas que estamos construyendo, como por ejemplo los asuntos temáticos, el análisis de los temas que están involucrados en el documento, el análisis temporal, los datos de afiliación, datos geográficos, intertextualidad referencial, que es un poco lo que comentaba en términos de esos análisis semióticos, semánticos, que se dan ahí y que es importante considerar. Digamos que, miren, estos son como múltiples elementos, no me voy a centrar ahí, pero es simplemente para ver que es que la cita no es simplemente el número que cuantifica y que dice que este documento ha sido citado un montón de veces, sino también que hay otros elementos a considerar y que hay unas dimensiones adicionales que pueden estar en términos de esto, como es la dimensión temática o semántica, como lo decimos, la visibilidad, la temporalidad, la especialización y el uso, y los estándares de información. Ya voy a ampliar un poco más sobre eso, pero digamos que da muchas posibilidades en términos de lo que se considera. Inclusive el ver simplemente ejemplos como estos que ustedes podrán explorar, pero es, por ejemplo, la construcción de redes sociales que permita ver un poco cómo también se han ido construyendo esos campos de conocimiento. Entonces, aquí les voy a presentar entonces uno de los elementos de los tipos de métricas que, por ejemplo, se han venido evaluando, que la comunidad ha venido trabajando y que nosotros, por ejemplo, desde el COLAB también hemos venido promoviendo, como por ejemplo el tema de la visibilidad y la controversia, el poder analizar el impacto científico, pero también el considerar, por ejemplo, la visibilidad a partir de datos almétricos, qué tanta visibilidad tenemos en las redes sociales, por ejemplo, como Twitter, como LinkedIn, como Facebook, como otras mucho más especializadas como ResearchGate, como Academia, entre otras que se están gestando y que es importante considerar este tipo de indicadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante considerar como otro tipo de métricas. Por ejemplo, en lo que nos explicaba, en este caso, Lilian, en términos del H5, por ejemplo, nosotros hemos empezado a trabajar con depurar mucho más ese índice H5, por ejemplo, el índice H5 que es el de Google, a partir, por ejemplo, de identificar claramente sobre dónde se cita, cuáles son las citas y eso pues obviamente cómo se analiza en contraste con los documentos. Entonces a partir de ahí hemos hecho ejercicios que consideran unos elementos importantes, por ejemplo para las revistas colombianas, como ver el comportamiento del H5. Este es un ejemplo de una revista específica que es Estudios Gerenciales,
donde se puede ver, vea, un índice H5, en los H, que es el índice H que nos decía Lilian, y 5 por los últimos 5 años. Entonces aquí se considera que sin datos, sin depurar, el 42%. Estos datos son sacados principalmente de Google Scholar, que es el que calcula el índice H5, y a partir de ahí empezamos una depuración de los datos para alcanzar, bueno, cuántos son sin autocitas de autor, cuántos son sin autocitas de la revista, cuántos se determinan en términos de la endogamia institucional de la revista. Entonces se empiezan a considerar ese tipo de métricas y nos dan unos valores interesantes para, digamos, cómo analizar y mirar cómo están las revistas científicas. Este tipo de ejercicios, por ejemplo, lo hemos hecho y lo estamos haciendo con varias revistas, y algo interesante que nos ha permitido esto es, por ejemplo, la captura de datos de Google Scholar, que no es tan fácil, que muchas veces viene muy sucia, muy con datos que no corresponden, pero que nosotros hemos encontrado las formas precisamente como para limpiar esos datos. Pero, por ejemplo, también acá está, como todo el asunto que les decía hace un momento, y es, hemos analizado qué tanto investigadores hacen presencia en medios de comunicación, y ahí, por ejemplo, utilizamos fuentes como Google News, que reúne una gran cantidad de medios y que nos da una perspectiva, e incluso nos permite clasificar un poco por áreas de conocimiento. Incluso nos hemos llegado a preguntar, bueno, estos son los investigadores que más visibilidad tienen, pero ¿por qué tienen visibilidad? Sabemos que tienen temas que son por ejemplo, de salud pública, como es el profesor Iván Darío Vélez y el profesor Francisco Javier Lopera, que trabajan en temas relacionados con Iván Darío, con una enfermedad como es lo relacionado pues con la leishmaniasis y todo este escenario de mosquito, y Francisco con todo el tema de neurociencia y el problema del Alzheimer, pues que en Colombia ha sido pues muy potencial. Entonces, cosas como esta nos permiten ver un poco cómo está, en este caso, los investigadores de nuestra universidad, y como qué elementos caracterizan precisamente a esos números que están ahí. Entonces hay un ejercicio también evaluativo en términos cualitativos que empezamos a gestar. Hay otro asunto en términos de la temporalidad, la innovación y el decaimiento, que es ver un poco el comportamiento, digamos, como longitudinal también en términos de la construcción de redes de conocimiento. El ver cómo se van construyendo esas redes, qué tipo de temáticas se van dando, el ver qué tanto o cómo van envejeciendo los campos de conocimiento, como ver todo ese asunto. Inclusive, el poder considerar el tema de la difusión de innovación, que es un campo un poco explorado desde la bibliometría, pero que sí hay indicadores que se empiezan a gestar en términos precisamente de ver esa difusión, qué tanto se difunde innovación, que es ya más en el marco de la gestión de ciencia, tecnología e innovación. El ver, por ejemplo, el análisis semántico, no solamente el ver a quién cito, sino el ver qué es lo que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, cuáles son los dominios semánticos, cuáles precisamente las redes que se construyen al respecto, y a partir de ahí, por ejemplo, el uso de herramientas de agrupación y de algoritmos como son la clusterización y la modularidad, que desde el análisis de redes sociales pues se ha venido trabajando ya hace muchos años, pero por ejemplo también está todo el tema del procesamiento del lenguaje natural, que ha cobrado mucha importancia en los últimos años, y que con los últimos adelantos que hemos visto a partir del Machine Learning y el Deep Learning, pues vemos ya herramientas que se pueden utilizar precisamente para hacer este tipo de análisis, y que nos dicen muchos elementos, nos dan muchas ideas con respecto a qué se está investigando, cuáles son como esos principales temas y los de mayor influencia respecto a esa investigación. Entonces eso ya nos da pistas precisamente para enfocar y tomar decisiones, por ejemplo, en materia de política científica, política de innovación, para definir campos de conocimiento, mirar dónde se invierte el dinero, bueno, como todo este tipo de elementos que es importante considerar. La especialización en cuáles son esas áreas de conocimiento fuertes que se da, cuál es la diversidad que hay, el ver todo el tema de la capacitación y cómo los campos de conocimiento se van estableciendo pues en términos de ese relacionamiento. Este tipo, o por lo menos el análisis de redes sociales, es muy potencial para este tipo de cosas, y por eso nosotros pues también hemos tomado una decisión de trabajar fuertemente con este tipo de metodologías, porque nos dan muchos elementos multidimensionales para poder ver un poco el escenario más complejo
que simplemente un indicador único, ¿cierto? Sino ver como la combinación de varias dimensiones. El ver también, por ejemplo, el nivel de acceso, y ahí, por ejemplo, el tema del acceso abierto es fundamental. Una de las métricas que ha sido interesante en los últimos tiempos es, por ejemplo, ver los niveles de inversión que se han hecho en temas de pagos de APC, ¿cierto? El pago por publicar, que muchas veces los autores tenemos que hacer, nos ha permitido empezar a decirle, por ejemplo, a la universidad, venga, tenga cuidado porque usted está pagando por acceder a la base de datos, pero también está pagando por publicar. Entonces hay un doble cobro. Entonces, cómo tener en cuenta eso y cómo generar también alertas para mirar qué decisiones se toman. Por ejemplo, en un estudio reciente que hicimos para la universidad, nos dimos cuenta que estábamos cercanos, por lo menos en las últimas 2 décadas, al $1.000.000 invertidos en pagos por APC. Eso fue una cifra un poco alarmante en términos pues también de lo que ha significado el cobro por acceso a bases de datos en la universidad, y nos hemos dado también a la tarea de explorar, por ejemplo, dónde se tiene mayor nivel de citación, si en acceso abierto o en acceso cerrado, y nos hemos dado cuenta pues que artículos en acceso abierto, que muchas veces se satanizan, en realidad han tenido mayor impacto, por lo menos científico, que los artículos que están en acceso cerrado y en revistas que uno pensaría que están mejor rankeadas. Entonces, ese tipo de cosas los hemos podido calcular y analizar. Inclusive ver un poco también como otros elementos relacionados recientemente también para el Consorcio Colombia, que es el que se encarga de la negociación con los grupos editoriales. Se hizo un estudio similar y también se dio pistas sobre cómo están pagando, qué tanto están pagando las universidades en Colombia por el tema del APC. Y eso ya permite precisamente al consorcio tener muchos más elementos para poderse sentarse a negociar con esos grupos editoriales. Entonces miren que son métricas múltiples que permiten ver también otros elementos claves. Por ejemplo, la visión, en este caso comunitaria, ver, analizar los colegios invisibles, cómo se construye el campo, cómo verlos en una perspectiva de diferentes temporalidades. Ver cómo se construyen, por ejemplo, que ustedes no ven pues como el ejemplo claramente, pero es como la secuencia de la construcción de los colegios, cómo se van trazando esas redes en materia pues de la construcción de comunidad científica, y a partir de ahí analizar cómo esas comunidades epistémicas, esas redes de conocimiento, inclusive esa interdisciplinaridad que se da en materia pues de este tipo de indicadores. Y digamos que también uno podría analizar incluso el alcance geográfico. A partir, por ejemplo, de cosas como la citación, yo puedo saber también quién me lee, quién me cita, y ver también qué impacto tengo. Si tengo, por ejemplo, un impacto local, que pasa mucho en las ciencias sociales, si tengo un impacto regional a nivel latinoamericano y del Caribe, o si tengo un impacto ya a nivel global. Y eso nos ha permitido ver también cómo se comporta la ciencia en el caso pues de la Universidad de Antioquia y de Colombia, y que para Latinoamérica sería importante también analizar de cara a que siempre hemos dicho que la ciencia de impacto es la ciencia europea, la ciencia norteamericana, y en realidad lo que estamos viendo es que en ciertas temáticas Latinoamérica y el Caribe es líder. Entonces es importante analizar este tipo de cosas, el alcance geográfico, de cara a ver dónde nos leen, quién nos cita, quién sigue nuestra investigación. Entonces miren que se hace posible ese tipo de cosas. Y también considerar el uso de la información científica, como les decía al principio, y es dónde se cita también. Y por ejemplo, ese ejercicio que hemos hecho es también de ver, a ver, es que estos investigadores tienen mayor impacto precisamente en los procesos de formación. ¿Por qué? Porque principalmente se han citado en tesis de grado, en tesis de maestría, en tesis de doctorado. Entonces eso también permite ver otros elementos que los indicadores tradicionales no consideran. Entonces, el poder analizar ese tipo de cosas para nosotros ha sido muy importante, es considerar pues precisamente otras cosas, no solamente el impacto científico. Aquí, por ejemplo, el poder considerar múltiples fuentes, nosotros hemos logrado poder capturar información de todas estas fuentes, ya incluso tenemos muchas más, a partir, por ejemplo, del uso de APIs, que son lo que nos permite conectar con múltiples fuentes de información, pero inclusive miren que hemos utilizado fuentes tradicionales, pero también fuentes que empiezan a aparecer.
El caso, por ejemplo, ese que ustedes ven como oficina de puntaje es simplemente un aplicativo interno que tiene la universidad y que se considera pues en términos de esas otras fuentes. Pero también, como les decía, hemos utilizado Lens, hemos utilizado también Core, que es otra fuente que se empieza a proyectar. Lens, por ejemplo, jala los datos de Microsoft Academic, que es como la competencia directa de Google Scholar y que tiene también gran cantidad de datos. Entonces, se empiezan a combinar esas fuentes, a poder generar esas intersecciones, incluso hacer esos merge para poder encontrar datos puros y a partir de ahí poder hacer como todo el análisis. Bueno, como que sigue en términos de esto, como para ir cerrando, y es, uno, estamos ante una nueva cultura de la evaluación, considerar múltiples métricas, múltiples formas de evaluar y de promover la evaluación. No solamente desde el impacto científico, sino desde los múltiples impactos que les comentaba ahorita. Precisamente eso es como ese segundo paso y es poder avanzar en la revisión de los entornos evaluativos de la investigación, desde el gobierno, desde la academia, desde esa relación con los sectores económicos. Es decir, incluso desde ese modelo que se ha venido proponiendo en los últimos tiempos, inicialmente desde el modelo de triple hélice, pero también, por ejemplo, desde el modelo de cuádruple hélice, donde se considera también la sociedad y cosas como la ciencia comunitaria, ciencia ciudadana, que también hay indicadores que se empiezan a construir ahí, la apropiación social del conocimiento para ver qué tanto empoderamiento hay en las comunidades sobre el desarrollo científico, empiezan a aparecer como batería de indicadores para promover ese tipo de cosas. Y eso entra dentro de todo el ecosistema de las métricas responsables. Formalizar los modelos asociados a las dimensiones, es decir, el considerar todos estos elementos que les mostré y las múltiples dimensiones que estos tienen. Entonces, se hace necesario el poder irlos formalizando, el poder irlos compartiendo, el poderlos ir construyendo con la comunidad académica y científica que trabaja en estas líneas. Digamos que como conclusiones uno diría entonces que son muchas las herramientas, pero poco se ha observado o pocas las dimensiones de observación. Hay que ampliar ese espectro. Hay que considerar la multidimensionalización del fenómeno para la cita. Todo lo que se considera la cita y que a veces simplemente lo consideramos de una manera muy lineal, miren todos los elementos que pueden tenerse en cuenta en términos de poder considerar una ciencia más integral. El resignificar la evaluación, digamos que considerar ahí que no solamente es el aspecto científico, sino también considerar la formación, la divulgación, el desarrollo tecnológico, o sea, todo ese elemento es clave. El pensar en métricas responsables, que entonces implica una transparencia en términos del tratamiento de los datos, inclusive dentro del discurso de las métricas responsables. Una de las cosas que hemos venido construyendo y que la comunidad internacional ha venido haciendo mucho hincapié es, por ejemplo, la transparencia en el uso de los datos. Y eso hace que, por ejemplo, podamos publicar los set de datos de manera abierta para que quien quiera pueda tomarlos y hacer también sus propias métricas o recrear precisamente las que nosotros hemos hecho. Entonces, ahí se hace necesario considerar eso y utilizar estándares de interoperabilidad, por ejemplo, para el manejo de fuentes de información. Y, por último, como considerar que las métricas responsables van en doble vía. Por un lado, el de acompañamiento a los equipos de evaluación, políticas y métricas para mejorar sus herramientas de captura y análisis de información, que es un elemento clave, pero por el otro, la importancia de abrir nuevas dimensiones de análisis y sintetizar indicadores pertinentes a las preguntas de los distintos agentes relacionados con la ciencia y la investigación. Y ahí, como también lo que ha dicho Leiden en su manifiesto, o las personas que se reunieron en Leiden para hacer el manifiesto de Leiden, es considerar también eso, y es que no solamente se considera como la citación de cara a un impacto científico directo a partir, por ejemplo, de cosas como el factor de impacto, que es un indicador tradicional, sino también el considerar elementos de evaluación de acuerdo pues como a los objetivos de las investigaciones. Y ahí creo que las métricas responsables aportan mucho en ese sentido. Entonces, dejo por ahí precisamente como para poder, si hay contestar algunas preguntas, y agradecerles pues como por la invitación. Ya por último, esto es pues como el equipo de trabajo que se ha venido considerando, que como les digo, lo más interesante es que es un equipo
multidisciplinario, estamos hablando de una perspectiva transdisciplinar donde tenemos gente de todas las áreas de conocimiento. Entonces, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Excelente, Haider. Muito obrigada. Estou falando em português, o que tudo bem para você, né? Que já esteve conosco como membro do comitê assessor da VIREME de 2017 a 2019. Haider, antes de passar para a Lilian também, que ela já tem uma contextualização para fazer para a gente, conversando também com a Lilian, a gente te pergunta o seguinte: como é que você avalia a evolução da produção científica na América Latina do ponto de vista das métricas responsáveis? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Obrigada. Ok, algo importante en términos de esto, digamos que aunque pongo en el contexto general, algo que se está viendo y que es muy importante y que es importante considerar es que precisamente de los liderazgos más significativos en la construcción de métricas responsables están viniendo de América Latina. Empezamos a ver redes como, por ejemplo, hay que decirlo, lo que viene trabajando Amelica, que es una iniciativa en el ámbito de las ciencias sociales, donde ha juntado personas de múltiples países para proponer nuevas dimensiones de indicadores. Pero también, por ejemplo, está FOLEC, como les decía ahorita, también en el ámbito de ciencias sociales, que se viene trabajando. Yo creo que hay múltiples iniciativas que se han gestado en Argentina, en Brasil también he visto algunos investigadores. Precisamente nosotros hemos venido planteando proyectos, por ejemplo, con investigadores de la Universidad de Sao Paulo, donde se piensan construir indicadores en relación, por ejemplo, en relación a ciencia-tecnología y indicadores económicos, por ejemplo, para considerar ahí el impacto económico y social que tiene la evaluación científica. Entonces, una de las cosas que empezamos a ver y que es importante considerar es que se empieza a ver la importancia de la investigación científica en Latinoamérica y el Caribe. Se empieza a ver que también es importante considerar y que se puede hacer ciencia de impacto aquí, ciencia de escala global, y que también podemos analizar esos impactos locales. Y digamos que lo que ha hecho Latinoamérica, y sobre todo a partir también del crecimiento del movimiento de ciencia abierta, es precisamente eso, y es generar redes de conocimiento, redes de trabajo, que posibilite precisamente la construcción de eso. Entonces, un poco el escenario en el que hemos visto es que, a pesar de que digamos que los principales documentos que se comparten sobre métricas responsables siguen siendo los europeos, los norteamericanos, lo que empezamos a ver también es que, por ejemplo, el trabajo de los latinoamericanos se empieza a leer. Y se los cuento en una experiencia muy particular, y es que recientemente nosotros ahorita estamos colaborando con el CERN en Europa y con el Max Planck, pues estamos en conversaciones para colaborar, y ellos en este momento empiezan pues como a considerar muy importante el trabajo que venimos haciendo, porque ven que precisamente estamos proponiendo cosas que a escala global aún no se han propuesto, y que lo que nosotros estamos partiendo es precisamente el reconocimiento de la diversidad en Latinoamérica y del Caribe. Entonces yo creo que lo importante aquí en términos de métricas responsables es, por un lado, el ver que es una apuesta global, pero que Latinoamérica tiene un papel importante ahí. Ok, Haider, muito obrigada, graças. Lilian, eu vou deixar para você fazer aquele comentário que eu te fiz, ou seja, para você falar um pouquinho mais para a gente finalizar em relação à avaliação da ciência, produção de impacto, e tem também muito da questão, né, Lilian, um pouco mais pragmaticamente, além da questão da pandemia, das universidades estarem muito atentas, para não falar preocupadas, muito focadas em publicações, né? Tanto os professores, os pesquisadores, os alunos. E aí, de uma forma um pouco mais prática, a gente fica pensando em como é que essas publicações
se revertem em políticas públicas nos distintos domínios de conhecimento. Então, eu gostaria, para finalizar, que você não precisa responder, é só fazer o seu comentário, o que você acha, e essa questão da pandemia que a gente falou, que é uma doença, um vírus novo, que gera uma doença ainda desconhecida por suas sequelas, por seu desenvolvimento, e que isso começou em março, e como é que a ciência está caminhando com isso, como você muito bem fala, a ciência demanda tempo, mas, por exemplo, a saúde urge. Então, assim, como é que a gente trabalha essas questões? Enfim, Lilian, eu não vou ler os comentários, mas tem vários comentários elogiando a sua apresentação, a do Jaider também, e queria agradecer mais uma vez, porque foram duas apresentações brilhantes. Em seguida da sua fala, Lilian, eu vou chamar o Dr. Diego para fazer o encerramento, que a gente já está curtinho de tempo, tá bom? Ok. Bom, o tema de como os resultados de pesquisa se transformam em políticas públicas é muito, complexo, é muito extenso, e eu devo dizer que na questão mais recente que a gente teve, antes da pandemia, no caso que a gente se lembra num passado recente de Zika vírus, de febre amarela, pelo que eu me lembro de ter lido, eu acredito que a resposta com o que se observou na prática clínica de levar a políticas públicas, eu acredito que foi mais rápido. Então, o que a gente viu, infelizmente, de casos de microcefalia, o que a gente viu na questão da febre amarela, eu acredito que a resposta do que os pesquisadores encontraram foi levada a políticas públicas e a tratamentos e a prática clínica com mais, com rapidez, com mais celeridade, porque infelizmente a situação era dramática. Então, eu acho que isso foi levado à prática e a políticas públicas porque a situação exigia disso. E na questão da Covid, Silvia, desde março até aqui, aí foi realmente dramático. Então, no início, que eu me lembro que a gente dizia, que a própria Organização Mundial da Saúde dizia, o uso de máscaras não é recomendado, as máscaras são apenas para profissionais de saúde, isso em questão de semanas mudou para, não, as máscaras são para todo mundo porque elas diminuem a probabilidade de contágio. E no começo, os tratamentos, para os dias de hoje, eu estava lendo hoje de manhã uma matéria que dizia que mudou drasticamente. Então, hoje, quando você administra esteroides, quando você administra anticoagulantes, né? Que se provou que eventos trombóticos levavam a óbito vários pacientes. Então, o tratamento que se administrava em abril e o tratamento que se administra hoje é completamente diferente. Isso é fruto da pesquisa, das publicações, muitas vezes, como a gente tratou isso no primeiro webinar, muitas vezes publicações que não estão nem em periódicos científicos, muitas vezes em trabalhos que estão em pré-print. Então, a velocidade com que a pesquisa científica passou à prática clínica no mundo inteiro foi fantástica, porque não dava tempo, de esperar que os resultados fossem avaliados. A gente viu isso nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, quando foi diagnosticado com Covid, ele foi tratado com tratamento experimental que não tinha aprovação do FDA, que não tinha nada. E foi um tratamento que lhe salvou a vida, de um medicamento ainda em fase experimental que aparentemente é revolucionário. Então, a gente nunca viu isso antes. Imagina, testar no presidente, administrar num presidente norte-americano uma substância que não tem aprovação do FDA e que se mostrou extremamente bem sucedida. Então, eu acredito que isso porque a gravidade da doença, do número de pacientes, do número de óbitos que a gente observou mundo afora, exigiam que essa
digamos, tradução entre a pesquisa científica e a administração desses medicamentos, tratamentos, procedimentos nos hospitais, na nossa, digamos, na vida diária, lave as mãos, use a máscara, tudo isso fosse feito de forma muito rápida, muito imediata, para tentar diminuir cada vez mais o número de contágios, etc. Então, acho que isso foi um aprendizado muito grande, que eu digo, eu particularmente vi isso acontecer já desde o Zika vírus, a febre amarela, então isso talvez vem caminhando de que não deve haver uma distância muito grande entre a prática clínica, o que se observa na pesquisa científica, para a sua administração pelos profissionais de saúde. Então, eu acho que isso é, de certa forma, positivo. Obrigada, Lilian. A gente não tem mais tempo, que pena. Doutor Diego, passa a palavra para que você faça o encerramento. Obrigada. Muito obrigado, Silvia. Bom, eu me quero sumar a un comentario que hizo Cibele Fonte de que la palestra de Lilian, y quiero hacer extensivo eso también para Haider, hemos tenido 2 palestras que han sido aulas para nos, 2 palestras actualizadas, 2 palestras que traen un mensaje claro, que es la importancia del factor de impacto, pero también esto último que se acaba de mencionar y que Silvia colocó, la importancia de que los investigadores no solo estén preocupados por publicar en revistas de alto impacto, como que sus investigaciones se conviertan en políticas públicas. Ese debería ser el desafío principal que debe tener un investigador. Y qué bueno que Lilian mencionó las bases de datos, y entre ellas la que da visibilidad a la producción científica latinoamericana y el Caribe, LILAC, que me quiero referir a ella, porque va a cumplir 35 años y es un motivo de mucho orgullo para nosotros, los latinoamericanos, de que tengamos una base de datos la cual lleva 35 años y que está dando visibilidad a nuestra producción científica y que va perfeccionando cada vez los criterios de calidad y permanencia dentro de la base de datos, como fue mencionado muy bien por Lilia, y que de hecho esos criterios ahora van a ser lanzados el día 29, y ya quiero dejar un convite para todos. El día 29 de este mes de octubre, 11 de la mañana, vamos a tener un webinar relacionado con el 35 aniversario de LILAC. Lilian, parabéns, muito boa palestra. Hayden, felicidades, muy buena tu conferencia. Yo creo que nos han dejado un mensaje bien claro y han cerrado con broche de oro. Eso lo mencionó una colega nuestra de Vireme, Marina mencionó por ahí. Estamos cerrando esta serie de webinar con broche de oro. Obrigado, gracias a los dos, y la gente se ve. Tchau. Tchau, gente. Boa semana. Obrigada. Tchau. Obrigada a todos. Muchas gracias, que estén bien. Gracias.